Aqui comigo, porque a gente já vai falar de Corinthians. Quem que tá lá no Corinthians? Renato Peters. Renato Peters, como é que tá o clima aí? O pessoal já conseguiu virar a chavinha da eliminação da Libertadores e já pensar na final do Paulistão? Um abraço, meu amigo. Salve, salve, Fredito, para quem está acompanhando o Globo Esporte. O clima são dois, né? Primeiro, um calor danado aqui, estamos na graça de Nossa Senhora do Protetor Solar. E o outro, realmente, o clima é de expectativa para esse Corinthians. O técnico Ramon Dias fez o treino hoje pela manhã, conseguiu trabalhar com todos os seus jogadores. Deve manter a mesma escalação que enfrentou o Barcelona de Guayaquil, com a diferença do Andileri. Gostou, Fredito? Andileri na lateral, o argentino, que não estava inscrito na Libertadores. O clima é o seguinte, o time vem de um esforço físico e mental muito grande, Fred. Foram 4 partidas de decisão na Libertadores, também as quartas e as semifinais do Paulista. Então, isso pesa muito, tanto na cabeça quanto no corpo, né? Não, eu imagino, Peters. Inclusive, a próxima pergunta é como é que vai estar a cabeça do Depay, né? Ele foi convocado, é isso? Eu tô até aqui em homenagem aqui à convocação do Depay. É isso? Agora bidou na Holanda o Depay? Pois é, o Depay foi convocado alguns dias atrás. O técnico da seleção holandesa veio até aqui, veio ao CT, foi a um jogo do Corinthians e ele está convocado para a Liga das Nações para enfrentar a Espanha. E olha só, uma informação sobre o Depay, que eu ouvi lá na Arena do Corinthians e aqui também na porta. Muitos torcedores estão pegando no pé do holandês, achando que ele, por estar ganhando muito dinheiro, pode jogar muito mais. Eu vi reclamações lá na Arena e aqui na porta, ou seja, a torcida está pegando no pé do holandês. Fred. Fechado, Peters. Um abraço, meu irmão. Mas perder numa circunstância como essa, de pô, até o último... Perdeu, mas jogou bem, Perdeu né? nos pênaltis, ou teve chance até o último lance, pressionou o Palmeiras no jogo da volta e tal. É menos impactante do que você perder sem chance de ter vencido. Sendo atropelado. Sendo atropelado. Perdeu de 3-0 o primeiro jogo, o segundo não conseguiu reverter, aí fatalmente acaba trocando. Agora, se ganhar, continua. Nenhuma dúvida. Lembrando... Mesmo que ganhe jogando mal os 2 partidos. Sim, lembrando que a volta... Mesmo que ganhe jogando mal, continua. Vai demitir o técnico campeão? Mas se você chegou à conclusão que ele não serve... Não, mas eu estou colocando, uma coisa é a conclusão sua, quem da Mária, do professor, a mim, outra coisa é justifique uma prova Qual de foi a Enem pergunta aqui. que você fez? Vai demitir um técnico campeão? Você acha que é raridade? O que aconteceu com o Dorival Júnior no Flamengo? Raríssimo. O que aconteceu com o Dorival Júnior no Flamengo? Me responda. Duplamente. Dorival Júnior, cite outros exemplos. Difícil. Vou achar, hein? Vou achar, hein? Acha? Ajuda aí, professor. Não, o Corinthians campeão... É raro. O Corinthians campeão de 88 com o Jair Pereira, o Jair foi demitido. Mas aí... O Jair, ele mesmo fazia questão de sair, né? Ele era campeão e vazava. E é um outro problema também, que é pedir um dinheiro que o Matheus não deu. Tem uma questão. E aí, durante muitos anos, o Jair Pereira era o técnico prometido. O cara que saiu Essa foi, intacto. Uma certa vez eu encontrei com o próprio Jair, há pouco tempo. Ele mora ali na Barra, ali e tal. Eu estava por ali, encontrei com ele. Eu falei, Jair, você que era malandro. Porque ele era campeão e saía. É o Cuca. Sair em cima. Vários clubes. Campeão, saiu. Aí se Então, valorizava. O Cuca é o Jair Pereira dos tempos modernos? Se valorizava, era contratado por um outro grande clube e ficava na memória daquele de onde aquela ele saiu. impressão. O cara é o campeão. Então ele ficou assim, rodando. Era a estratégia dele na época e tal. Você pode gostar ou não gostar, porque também a gente sabe que se ficasse e perdesse 2 jogos, era demitido. Então saía na alta. Você tem razão, é raro mesmo. É raro. É raro você demitir técnico campeão. Lembrando que no caso... Às vezes tu espera umas 2 rodadas para demitir, mas logo depois que foi campeão é difícil. Lembrando, porque o Campeonato Brasileiro já é colado, né? Agora, é importante da gente lembrar, o jogo da volta é só depois da data FIFA. Então, assim, não acho que vai acontecer, tá? Acho muito difícil. Mas a depender desse primeiro jogo, Corinthians é goleado, não sei, a diretoria tem um tempo para pensar no jogo da volta. Acho difícil, acho que não vai acontecer. Mas... Enfim, o Corinthians ele tem essa capacidade de subir o nível, né, de competitividade com clássicos. A gente tem o melhor time do Campeonato Paulista no sentido de pontos, de desempenho, por isso que vai decidir em casa, no caso do Corinthians. O Palmeiras, que mesmo numa pontuação muito acima, beirou ali dentro do próprio grupo não avançar para o mata Uma coisa que do Campeonato que é importante Paulista. também, né, Mari, em relação a tomar decisão, como a diretoria
enxerga a relação da comissão técnica com os jogadores. Do Corinthians? Por quê? Porque isso diz muito. Claro. Diz muito. Se ela acha percebe... que está havendo ruído? Não, eu não consigo Não me perceber parece. isso. Então, isso pode ajudar a permanência. Né? Tem o fato de haver ali uma simbiose entre o Ramon, o Emiliano e os jogadores. Isso pode pesar a favor deles. Se fosse o contrário, se a percepção fosse, olha, os caras não estão querendo ajudar o técnico, aí é mais fácil de você demitir. Eles mesmo derrubam às vezes. Jamais admitem, mas derrubam. Mas que há uma clara diferença entre o trabalho desempenhado nos pontos corridos e em mata-mata, isso é muito claro. E agora a gente está falando de uma final mata-mata, né? Também tem essa questão, não é que descobriu que não serve, é que descobriu que bateu no limite. Às vezes você pode conviver com o trabalho que bateu no limite, ainda mais diretoria de futebol. Eles querem anteparo, é o técnico na frente para não respingar na diretoria. Enquanto o Ramon servir para isso, ele lá estará. Eu lembrei de técnico que sai depois demitido, tem uma história famosa do Gentil Cardoso. Gentil Cardoso era o técnico das frases, né? Ele adorava frases de efeito e ele tinha sido campeão pelo Vasco em 52. E diz a lenda que no vestiário, na festa do vestiário, ele empolgado com o barulho, né? Casaca lá, ele falou no vestiário, deu uma declaração pública, eu estou com o povo e quem está com o povo não perde o poder. No dia seguinte, a diretoria demitiu sob a alegação de que ele falava demais. Lembrei de outro. Foi um título de um jogo só, mas foi campeão e pouco tempo depois foi demitido. Thiago Carpini, no São Paulo. Foi campeão Foi Supercopa? Supercopa. Foi campeão da Supercopa, quebrou o tabu da Neoquímica Arena e logo depois, rua. Mas aí... Mas continuo concordando com o Eugênio. É raro. Muito. Mas no Brasil acontece. E nesse caso... Raro, mas não vai surpreender, né? O Wagner Mancini uma vez caiu no Grêmio invicto. Ele não tinha perdido o jogo logo no começo da temporada. O Brasil tudo é possível. Vamos às prováveis escalações, professor? Vamos lá. Começando com o mandante, imagino eu, o Palmeiras, de tanta gente, com Abel Ferreira de técnico. Tem que desmontar o palco, hein? Simply Red. Tem que ser rápido. Tem que desmontar. Tem que fazer estilo dos americanos fazem lá, tem show. Madison Square Garden. Tem show, tem jogo de hóquei, tem jogo de basquete, tem não sei o quê, os caras montam rapidinho. Se chegar no nível deles, vai ser rápido também. O Everton, Marcos Rocha, Micael, Murilo e Piquerez. Isso é importante, hein? O Piquerez voltando, é uma força ali pro time do Palmeiras, que não tem o Gustavo Gomes com uma lesão no joelho, infelizmente. Agora machucado mesmo, né? Na vez anterior era uma opção do técnico. Não, agora ele tá, acho que 3 semanas machucado, pelo menos. Ligamento colateral do joelho. Richard Rios, seleção colombiana e Palmeiras. Jogando muita bola o Richard Rios. Eu gosto de ver o Richard Rios jogando. Essa dupla de volantes aí tá num nível absurdo. Emiliano Martínez, esse tem aquela pegada... Vai chega ser bom, junto. Né? Emiliano versus Martínez. Os dois. Os dois Martínez. Martínez contra Martínez. Martínez versus Martínez. Estevão, Rafael Veiga, Facundo Torres e Vitor Roque. O Tigrinho chegou a decidir. Você gosta, né? Não é maravilhoso? Eu adoro esses apelidos. Bora. O Corinthians e tanta gente, com Ramon Dias de técnico, Hugo Souza no gol. Precisa melhorar, como 99% dos goleiros brasileiros, penso eu, a saída de gol, saída nas bolas aéreas. Embaixo das traves é um monstro, na minha opinião. Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Anguilleri ou Angileri? Angileri. Graças, amigo. Angileri, Ranieri, Martínez e Carrilho aí é jogador, hein? E o Garro, joga bola ou não? Romero, mete gol ou não mete? Yuri Alberto e Memphis Depay. Memphis Depay joga muito. Mas a torcida tá de olho nele. O que eu tenho visto e lido e ouvido de corintiano cornetando o Memphis Depay, que salvou o Timão no ano passado, mas não tem essa de ano passado, agora é 2025. Ano passado... A galera tá... Tô exagerando? Espera um pouquinho. Ou o pessoal tá bravo com o Depay, corintiano? Agora eu acho que estão esquecendo. Faz dias, o Corinthians abre o placar na semifinal contra o Santos de uma assistência dele pro Yuri Alberto. Tudo bem, ele não jogou nada na Libertadores, eu concordo. Na Libertadores e em geral, todos os jogos da Libertadores. Não estou falando só do último. Mas calma, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas você tem visto o que eu tenho visto?
vários corintianos, grita? uma gritaria com o Memphis Depay? Sem dúvida, tem uma lupa desse tamanho em cima dele e pra azar dele ainda uma final contra o Palmeiras. Nem o Rivelino sobreviveu a uma final contra o Palmeiras. Tem os dois lados da moeda. Se ele decide a final contra o Também, Palmeiras... claro. Aí ele vira rei. Aí é isso. Mas a galera tá pegando pesado pra cima dele, viu, Mari? Tá. Falávamos aqui, né, logo na sequência da eliminação, no nosso pós do dia seguinte, que de fato passamos pela primeira experiência em Libertadores dele, acho que esse entendimento da competição é muito diferente jogar Libertadores e jogar as outras partidas, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Ele é o tipo de jogador, até mesmo contra o Santos, né, não estava fazendo aquela partida, mas tira uma assistência, um passe decisivo, uma jogada que leva, de fato, um perigo ao gol adversário, porque é um jogador diferente, é um jogador de um nível superior aos demais. Mas, de Isso fato, se cobra dele. isso se cobra dele, exatamente. É proporcional, né? É proporcional. Espera-se que ele apareça nesses grandes jogos, nesses momentos importantes. É uma final, acho que ele tem consciência disso. Tem, de fato, ali a identificação com a torcida, com o torcedor. Então, com certeza, a responsabilidade está lá. Mas acho que, para além do Memphis, a situação do Garro preocupa, né? Até por isso que o Romero está ali, entre parênteses, nessa possibilidade dele jogar. O Garro está jogando no sacrifício. Em algum momento ele vai precisar parar para cuidar do joelho. Não sei se o gramado do Allianz vai ser favorável à presença do Garro. Acho que a comissão ali, departamento médico está, de fato, pensando nisso. Não sei se vale a pena ir para o sacrifício, para essa possibilidade de tornar uma lesão mais grave do que ela já possa ser. Então, nessa possibilidade de ter o Romero, mais ou menos o que aconteceu ali contra o Mirassol, não sei. Acho que, para além do Memphis, o Corinthians tem outras preocupações. É que o sacrifício, acho que o Garro já fez contra o Barcelona. E antes também. Ele claramente estava jogando para um toque só na bola. Ou ele conseguia dar um toque na bola, ele cavava uma falta. É claramente coisa de quem não está bem com o físico. Ele recuava um pouco para ganhar um tempo. Infiltrado desde o final do ano passado. Exatamente. Então é isso aí, galera. Você, corintiano de coração, chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like aí para estar fortalecendo o nosso canal do Corinthians aqui. Galera, timão aí, vive seus preparativos aí para enfrentar o Palmeiras, né? Domingo no Allianz Parque, às 6h30 da noite ali. E o grande dilema da vez no Corinthians é Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Dois jogadores que estão jogando um sacrifício e dessa vez vão jogar, se forem, vão jogar num gramado diferente, que é no gramado sintético, que está trazendo muitas polêmicas aí no futebol brasileiro. Inclusive ontem a presidenta deles deu uma declaração muito infeliz falando que os jogadores que reclamam do sintético são jogadores velhos e que já não deveriam nem estar jogando mais futebol. Aí a gente fala, quando ela fala jogadores velhos, ela quer dizer quem? Depay? Próprio Neymar que chegou agora. Cara, tem que ter muito respeito por esses caras. A gente é rival, mas não é inimigo. Lucas Moura também. Então, inclusive, Lucas, pela segunda vez, praticamente se machuca lá no Allianz Parque. Aí agora vai colocar o Depay não, vai colocar o Yuri Alberto e o Garro para ir no sacrifício. Como é que esses jogadores vão sair de lá após esse jogo? Gramado sintético, ele tem que ser banido sim do futebol brasileiro. E não é por clubismo não, cara. Não é por clubismo não, é pelo bem do futebol brasileiro e pelo bem dos jogadores. É só aqui no Brasil que a gente vê isso e vê essa várzea. Mas falando do jogo, o Timão tá vivendo esse dilema. Tá vivendo esse dilema de saber se vai colocar o Rodrigo Garro e o Yuri Alberto ou não, ou apenas um deles. Já que o Igor Coronado, que é o reserva imediato do Rodrigo Garro, tá machucado. Então, o Corinthians vive esse dilema aí. E ultimamente o retrospecto do Corinthians contra o Palmeiras lá no Allianz Parque é um retrospecto que não está muito favorável ao Timão. Não está muito favorável, mas é uma final. E numa final as coisas se igualam. Se eu não me engano, o retrospecto recente aí é de 8 jogos, onde o Palmeiras tem 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E a vitória do Corinthians lá dentro do Allianz Parque, se eu não me engano, foi em 2020 ou 2021.
Tá um tempo sem ganhar lá, mas só que é aquilo, clássico é clássico e vice-versa, e as coisas se igualam. Então, acredito muito que o Corinthians possa sair de lá com a vitória ou até um empate, mas eu não acredito que o Corinthians vá perder para o Palmeiras. Só o que preocupa é colocar ou não Rodrigo Garro e Yuri Alberto para jogar num gramado sintético que teoricamente vai e pode machucar os jogadores que já estão machucados. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!